Neymar pelo PSG, 173 jogos, 118 gols e muitos títulos, né? Entre eles, 4 do campeonato francês. Ficou devendo apenas a Liga dos Campeões, que o clube segue sem nunca ter vencido. Voltando um pouco mais atrás no Barcelona, Neymar teve ali a conquista de um campeonato espanhol, de uma Liga dos Campeões. E, enfim, a gente vai... Aqui tá a arte, o Bené depois vai, né, pontuar, ele que pediu para fazer essa arte toda aí. Foram 8 títulos aí no Barcelona, pelo PSG 13. E aí eu te pergunto, qual é o tamanho do futebol do Neymar no futebol europeu? Essa é a pergunta que esse podcast quer resolver. Essa trajetória que, a princípio, o Neymar interrompe, né, no futebol europeu entre Barça e PSG, depois de sair do Santos lá em 2013. Qual o tamanho do Neymar no futebol europeu? O Bené tem uma tese, eu vou começar com a tese do Bené e você já sei que vai contra-atacar a tese, então vamos começar com a tese do Bené. Tá, é gigante, pra mim é indiscutível. Por mais que seja decepcionante, a decepção ela é gerada em torno do que cada um acha. Se você falar que para um jogador de 20 anos que ele vai ser campeão de uma Champions League sendo artilheiro, que ele vai ser um dos maiores companheiros do Messi, que é um dos maiores jogadores da história, ele vai assinar na hora. Eu quero isso. Eu quero passar 10 temporadas na Europa, em 9 delas eu vou ser o top 10 do mundo. Que jogador que não assina isso? Então, você coloca a sua expectativa em quem pode entregar. E o Neymar, obviamente, era a nossa esperança, até falando em seleção também, de ganhar a Copa do Mundo, de ser um brasileiro voltando a ser o melhor jogador do mundo depois do Kaká. O Kaká já são o quê? Já são 16 anos. 16. É muito tempo sem um brasileiro. A gente se acostumou. A gente até ficou mal acostumado a ganhar a Copa, porque é muito difícil. A gente ganhou em 94, 2002 e chegou na final em 98. A gente achou que o Brasil era obrigatório estar na final de Copa e não é assim que funciona. A gente também ficou mal acostumado a ver os brasileiros todo ano lá, assim, o Romário, depois o Ronaldo, o Rivaldo, o Kaká. Então a concorrência era muito diferente. O que o Ronaldo fez para ganhar a bola de ouro nem sempre foi pelo clube. O Ronaldo, o Romário, nem se fala, foi pelo que fez na seleção. Então, se hoje a Champions League praticamente define, em muitos casos ela definiu, né? O Lewandowski, se não ganha a Champions, eu acho que ele não seria o melhor jogador do mundo naquele ano. Acho que a Bundesliga não ia pesar nesse sentido, concorda? Mas quando o grande jogador vai bem na seleção, como o Messi, basta isso. Tudo bem, mas a Champions, muitas vezes, ela define. Sim, claro. Quem chega mais longe na Champions, enfim. O Modric, aquele ano, foi uma junção de Champions ali com Copa do Mundo. E na época era diferente. O Romário nunca ganhou a Champions, o Ronaldo nunca ganhou a Champions. O Ronaldo, acho que na Champions é muito mais decepcionante do que qualquer outra coisa. Se você falar do maior torneio do mundo, o Ronaldo foi sim decepcionante. Mas isso não apaga o tamanho dele. O meu ponto é, você se decepcionar com um jogador não pode ser uma borracha no que ele fez. E eu acho que o Neymar, 10 temporadas na Europa, ele ficou aquém nessas últimas PSG? Sim, ficou aquém, por lesão. Quando ele conseguiu, ele foi o cara do time da primeira final da história do PSG na Champions. Ele foi esse jogador e ali perde por 1-0 para o Bayern de Munique. Se aquele jogo fosse diferente, a análise era outra. O Neymar seria bicampeão da Champions, protagonista. Enfim, eu acho que é muito grande o que o Neymar fez na Europa, por mais que a gente se decepcione. Porque a decepção, volto a dizer, ela é pessoal. A minha decepção pode ser, eu acho que ele podia ganhar a Copa do Mundo. Enfim, Copa do Mundo, seleção não é futebol europeu, né? Eu tô falando como um todo da carreira, né? Ele podia ter mais finais de Champions, mas aí sou eu que tô botando isso sobre ele. Que jogador brasileiro que com protagonismo, assim, os craques. Tô falando, a gente tá separado nessa imagem aí, 6 craques, 6 caras que foram ou camisa 10 ou camisa 9 da seleção brasileira. Então, Cita só para quem tá nos ouvindo aí. A gente tá numa prateleira de Neymar, Ronaldo, Kaká, Romário, Rivaldo e Ronaldinho. E quando a gente compara isso, para mim pode ser até ruim, porque todos esses têm bola de ouro e o Neymar não. Só que o contexto... Kaique já sorriu Só aqui. que o contexto ele é muito importante, porque qual desses que competiu com o Messi e Cristiano Ronaldo? Tudo bem. Só ele. Então, a gente contextualizar. Não existe um critério único. Muita gente olha a arte que a gente está exibindo para quem está vendo o corte, né? Que fala, se é por número de títulos, então o Maxwell é uma... Não é o número de títulos. Isso é um ponto dentro de uma análise. O Neymar conseguiu 21 títulos e o segundo colocado nesse ranking é o Ronaldo com 9. É uma distância muito grande. Você pode citar que o francês é obrigação. Tá, ele foi lá e fez a obrigação dele, cara. Entendeu? Tudo bem. Mas verbaliza a tua tese, então, pra quem tá ouvindo. Pra mim, assim, eu separo a prateleira dos craques. Eu separo esses caras de Daniel Alves, de Marcelo, de Roberto Carlos, de Cafu, de Thiago Silva, de Dida, gigantescos. Todos eles são gigantescos.
Só que é outro nível de discussão pra mim. Porque quando você vai discutir o maior jogador brasileiro da história, você não bota o Newton Santos. Você bota o Pelé e o Garrincha. Concorda? A gente fala é um outro balaio para ser mais, né, preciso. Então, dentro desses caras de protagonismo, que foram os caras da seleção brasileira, de que foram os caras dos times deles na Europa, o Neymar, em feitos, tá muito acima dos outros. Eu acho que assim, você pode discutir idolatria. Talvez o Neymar não seja ídolo do torcedor do Barcelona como o Ronaldinho é. Beleza. Mas em feitos, em regularidade, o cara foi o melhor brasileiro no prêmio da FIFA 10 anos. Nunca ninguém conseguiu fazer isso. Ele não foi o primeiro colocado. Não, tinha o Messi, tinha o Cristiano. Também isso não exime ele mas era impossível? Não, não era impossível. Só que era muito difícil. Vamos então liberar o Kaique e aí começa o tiroteio. Tá entalado ali, né? Eu falei pra caramba ele agora. Esperou, o Bené apresentou a tese dele. Pra ele, tem o Neymar... réplica? Eu posso levantar a mão se tiver? Pô, agora isso que eu ia falar. Deixa ele botar a tese. E aí rola aquele tiroteio. Eu também vou dar umas pinceladas aqui. Tudo na amizade, hein, Kaique? Tudo na amizade. Tiroteio no bom sentido. Mas a tese do Bené é, Kaique, Neymar é o maior brasileiro do futebol europeu, na história. Qual é a tua contratese? Não, eu discordo, né? Eu também, só pra dar uma pimentada, vai lá. Porque, assim, tô em minoria o hoje. Bené, ele focou muito nisso do protagonismo, né? Por exemplo, Marcelo, Roberto Carlos, Daniel Alves, ele falou que não entram na discussão na questão do protagonismo. Sendo que a principal temporada do Neymar na Europa, a mais vitoriosa e com o melhor futebol, acho que a gente concorda que foi 2014 e 15 no Barcelona, ele não era o grande protagonista daquele time, né? O cara do time era o Messi. Eu acho que isso é uma coisa muito relevante, entendeu? O principal momento, a principal passagem de conquistas dele no futebol europeu e de futebol apresentado mesmo, foi não sendo o grande craque do time. Esses jogadores dessa prateleira que você citou foram grandes craques do time. O Kaká, ele fez uma temporada que o Neymar não teve essa temporada. O Ronaldinho, essa temporada de decidir a Champions e ser o grande craque e, meu Deus, o Neymar... entendeu? O Neymar não teve essa temporada nesse nível. O Ronaldinho no Barcelona, idem. O Neymar não teve essa... o Neymar não foi... não decidiu um 3-0 no Santiago Bernabéu contra o Real Madrid e foi aplaudido pela torcida do Real Madrid. Eu acho que são feitos desse tipo que se você vai comparar com essa prateleira, a gente tem essas questões, entendeu? E aí, no PSG, esses números de títulos, por exemplo, muitos no PSG, títulos que não são nem muito valorizados pelos próprios torcedores. Eu acho que todos os torcedores do PSG trocariam esses títulos todos que o Neymar ganhou lá por uma Champions, que ele acabou não conseguindo por muito pouco, né? Ele teve, sim, aquela grande temporada em 2020, que foi o protagonista, o Mbappé ficou muito machucado naquela temporada. O Neymar foi o grande protagonista na campanha do vice-campeonato, mas ele não conseguiu. Eu acho que isso poderia ser decisivo, né? Se ele tivesse conseguido conquistar a Champions no PSG naquele ano, eu acho que já mudaria